conta e venha pro PagBank, que tem nota máxima em solidez pela S&P e pela Moody's. Hoje é dia de Corinthians, aqui no nosso Opinião Placar. Corinthians, a grande sensação do futebol brasileiro no último mês, né? No último mês de 2024, nos últimos 2 meses de 2024. Vamos falar agora do Memphis, vamos falar de todas as crises políticas do Corinthians, das perspectivas para 2025, tudo isso agora começando para você aqui na Placar TV. Fala aí, Fassicani, bom dia, tudo bem com você? Tudo. Por que é que você colocou na pauta de fim de ano falar do Corinthians, sendo que o Corinthians não ganhou nenhum título esse ano? O Corinthians teve um protagonismo no Campeonato Brasileiro e principalmente no mercado da bola maior do que vários clubes aqui no Brasil. Então, por causa disso, nós temos que falar do Corinthians, por sua causa. Então, é que fale, ué. É, ele que fale. Essa é a minha intenção hoje nesse programa especial de Corinthians. Tudo bem, Quesada, por exemplo, ele também foi contra. Ele foi contra. E o pior é que nós sugerimos fazer no programa do Palmeiras. Coitado. E o Fassicani... Não, esse eu não vejo. Aí ele chacoalhou, porque ele sempre foi corintiano e tudo mais, e resolveu fazer do Corinthians. Gente, nós vamos fazer esse programa hoje especial. E o Rogério Micheletti nessa história? Ele também não queria. Do Corinthians? Não queria, não. Ele queria que a gente fizesse gravado lá em Itaquera. Lá no estádio do Corinthians. Tá fechado o estádio. Tudo bem, a gente usa o estádio de fundo, a gente fica na rua. Fica na rua. Mas a gente corre o risco de ser agredido. Ele, sabe o que ele falou? Azar de vocês. Azar de vocês. Ele não falou com essas palavras. Ele falou, foda-se. Eu posso revelar uma conversa hoje pela manhã aqui no cafezinho? Claro. O nosso Michele tá falando com o Bomba, nosso CEO, de mudar o nome do programa. Pra o quê? E aí ele deu 2 sugestões. Ou Opinião Corinthians, ou Corinthians Placar. Ou Opinião Timão. Ou Opinião Timão. Não, ele deu 3... E Opinião Timão. Ele deu 3... Pra dizer que ele era radical. Ele falou, vou dar 3 opções pra não parecer que eu... Não, é que assim... Como a reduzido alguma coisa. Uma coisa autoritária. Como a gente falou que Corinthians também, aí também ficaria muito clubista, ele falou assim, então tá bom, então vou dar uma outra e última sugestão. Opinião Fiel. E ninguém ia fazer associação nenhuma. Nenhuma associação. Ninguém ia saber que tinha a ver com o Corinthians. Ou Fiel Placar. Olha aqui, vocês Placar que estão fiel. chegando, a gente vai falar do Corinthians, mas é claro que falando do Corinthians, a gente acaba falando de outros times também, a gente vai atualizar as informações aqui e tal, e a gente vai falar de outros times que enfrentaram o Corinthians ao longo desse ano e ganharam do Corinthians nesse ano também. E não foi fácil. Não foram poucos, inclusive. Bom, o ano do Corinthians de 2024 é o tema principal do nosso programa. Você está chegando agora, dê um like, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida e mande as suas mensagens aqui. A gente adora, assim como os superchats também, tá bom? Que leremos tudo, fiquem tranquilos. O Corinthians que começou o ano de presidente novo, Quesada. Isso... Tava todo mundo feliz da vida. E isso explica muito todos os problemas que o Corinthians teve na temporada. Não pela entrada do Augusto, né? Mas pelo trabalho político de bastidor contra a gestão do Augusto. Trabalho esse sujo, feito por uma boa parte daqueles que estiveram por 16 anos defendendo a renovação e transparência e comandando o Corinthians. E que viraram oposição. Porque o Corinthians é a coisa menos importante dentre as coisas importantes, né? Essa figura que tá ao lado do Augusto também não sabe de que lado tá, mas tudo bem, deve estar de algum lado agora. É o Rubão, né? É o Rubão, esse é o Rubão que começou o ano. O Rubão foi o homem forte, você vê que ele é bem forte mesmo, né? E ele fez as contratações praticamente todas que não deram resultado, né? A única mesmo que deu resultado dessa leva do Rubão foi o grandioso Rodrigo Garro, que terminou a temporada como um dos principais artífices, né, dessa recuperação corintiana. Aí tá o Duílio, né? Isso é um sorriso da mentira, né? Tanto de um lado como do outro. Isso é passagem de bastão. Um tá falando pro outro assim... Puta você, seu desgraçado. Se eu te encontrar na rua, eu te mato, seu filho de uma puta. Então foi isso daí. Os caras são parceiros. Você pode ver que o Corinthians... Você olha essa imagem e você vai perceber o seguinte. Qual é a coisa mais importante nessa imagem? O Corinthians. O Corinthians é a coisa mais importante. Só que não, né? Para nenhum dos dois. E aí teve vários processos. Esse homem tá tendo a experiência de comandar um grande clube, pegou uma herança maldita que é a dívida, né? E aí você inclui estádio, empresários, jogadores, tributário, trabalhista, tudo que vocês possam imaginar, fechando um ano aí num valor de 2,4 bilhões de reais
de dívidas. Mas esse homem que está aí também conseguiu fazer algumas coisas interessantes, como, por exemplo, na minha visão, coisa mais legal que o Corinthians fez nesse ano, que foi trazer o Fabinho Soldado. Eu, particularmente, não dava uma nota pro Fabinho Soldado, que estava meio encostado lá no Flamengo. Né? Ele veio e na janela do meio do ano ele fez contratações que mudaram a trajetória do Corinthians. Eu fui um defensor, tá? Contrata se não cai. Se não contratasse, teria caído no lugar do Atlético Paranaense. Aí trouxe o Hugo, um monstro de goleiro, o Ramalho, que acertou a zaga, bom valor. Trouxe o Memphis Depay, que esse realmente mudou a história nos últimos meses aí de 2024. E o Carrídio e o Thales, que foram também duas boas contratações. O Alex Santana foi uma outra, só que ele se machucou. Espetacular. E aí juntou tudo isso com o que tinha, né? Tá contratando gente. O Yuri, Esse é o soldado. o Yuri cresceu, vai mudar de patente. O Yuri cresceu o futebol, o Bidon cresceu o futebol, e até jogadores que eu acho que são razoáveis, como Mateuzinho e Bidu, terminaram a temporada entregando alguma coisa. E sem esquecer o Romero, né? Porque o Romero tem sido um cara importante nos últimos anos. Bom, a gente pode definir o seguinte, foi um ano muito difícil para o Timão, né? Deixa eu perguntar pra quem uma coisa fugiu aí, né, o tempo todo do rebaixamento, conquistar vaga para Libertadores e Copa do Brasil. Pra gente lembrar, Quesada, o Corinthians começou o ano com qual técnico? Ele começa com o Mano, que não era o técnico do Augusto, Mano lembra? Menezes. Que antes da eleição... E aí vem E o Duílio faz uma renovação de contrato Inexplicável. 30 inexplicável, anos. cuja multa para mandar embora era alta, com o único intuito, ferrar o Augusto Melo. Essa multa cai na virada do ano, mas aí fica chato também mandar o técnico embora no primeiro dia do ano. Esse a gente vai corrigir rapidamente. Depois a gente corrige. Não vai corrigir nada. É o seguinte, aí é um resumo do Corinthians 2024, tá? Começa o ano com o Mano Menezes, como o Quesada lembrou, e aí passa pelo Corinthians o Antônio Oliveira, que teve uma passagem curta, vindo do Cuiabá, curto e péssimo. o treinador português, né? Estreou contra a Portuguesa. Não era para ser ele, tá? Era para ser aquele do São Bernardo. Zanardi. Márcio Zanardi. O Zanardi não veio porque não leram lá o regulamento que não permitia que um técnico que estivesse na Série A do Paulistão trocasse de time durante a competição. Tá? E aí vem, depois da sequência, vem o Ramon Dias, né? Faz a análise que também rápida começa aqui. mal. Deixa eu só dar uma geral aí, que eu faço assim, que aí você faz a análise. E o Corinthians, no Paulistão, ele foi desclassificado na fase de grupos, começou muito mal o Campeonato Paulista, tanto que o Mano foi demitido, né? Depois do Campeonato Brasileiro, o Corinthians termina em 7º lugar, com uma recuperação incrível nas últimas 9 rodadas, 9 vitórias, sendo que a equipe passou 21 rodadas na zona de rebaixamento. 21 das 38. Foi semifinalista da Copa do Brasil contra o Flamengo, foi eliminado pelo Flamengo, e foi semifinalista da Copa Sul-Americana, eliminado pelo Racing. Teve o artilheiro do Brasil em 2024, o Yuri Alberto, com 31 gols. Tá? Isso é um resumo, é um retrato do Corinthians. Tem ali a lista das contratações também, todos eles. Alguns que deram certo, outros nem tanto. Faça a sua análise, meu caro. A análise é em cima das contratações de quem deu certo ou deu errado. Por exemplo, Hugo Souza. Contratação nota 9, 10 para o Corinthians, né? Resolveu um problema que muita gente teria uma preocupação gigantesca substituir o Cássio, dos maiores ídolos da história do Corinthians. Mateuzinho, uma contratação que no final do Campeonato Brasileiro, nessa reta final, jogou só bem. para lembrar que é Mateuzinho, né? Já tá consertado Sim. na edição. Ele foi um jogador que chegou muito caro, com pouco futebol no Flamengo, que é o Mateuzinho. Mas depois se firmou. E se firmou na reta final do Brasileiro. Isso. Então termina o ano ali, nota 6,5 para ele, Quesada. Não mais, tá? O Hugo, uma contratação, nota 4,5. Não fez lá muita coisa no Corinthians, pelo contrário. Você lembra do pai do Hugo? Sim, claro que eu lembro. O Palácios, péssima contratação, não existiu, nota 0. Kaká, 0. Aliás, quando esteve em campo só fez bobagem e fora de campo, pior ainda. E gol contra. Gol contra, tudo. Isso aí Ele era um dos artilheiros do Corinthians até o Yuri Alberto desandar a fazer gol. Sim, o Kaká, inclusive, pra mim é uma nota abaixo de 0, né? Porque além de tudo colabora com os adversários e fora de campo, enfim. Você vai falar de todos? É um por um? Não, era só pra dizer, o Gustavo Henrique não mudou muito o dólar. Félix Torres, Quesada.
Acho fraco, mas quando insiste no cara na esquerda, ele é melhor na direita. Aí é coisa do técnico. Então também. é nota. Mas se sair também nota não vai o ser André lembrado. Ramalho, pô, baita zagueiro, nota 8, nota 8,5 pro momento. O Ranielli, nota 4, jogador que não muda Vai o ter dólar. tier list dos contratados, o Michelete? De alguns jogadores, tá bom. Mas pode continuar. Entendeu? Aí você pega ali completa. o Martinez, também não mudou muito o dólar. Alex Santana, infelizmente, se machucou, que era uma contratação para ser nota 8 e se entrar em forma no que vem, vai ser titular do Corinthians. Charles, não muda o dólar. Rodrigo Garro, nota 1 bilhão. Coronado, até que um reserva ali. Aí Mas você pega. Vocês defendiam o Coronado. Entendeu? Eu lembro disso. Sim, eu achei que falou ia que vingar. Mas, Coronado é eu o novo lembro Rivelino. disso. mas Eu ele sei pro o banco, Bernardo. mas ele pro banco, ele não é Era descartável. ser titular. A ideia era Eu acho que é importante a gente salientar um negócio. São 20 contratações. Mas que deram certo Carrijo, lá, vai. nota 10. Memphis, nota 1 bilhão. Os que deram certo mesmo. Hugo Souza, tá me ajudando aí. Hugo Souza, Ramalho. O Alex Santana não é que tenha dado errado, mas eu vou botar o Alex Santana porque o pouco que ele jogou bem. Garro, não precisa nem Garro, falar. claro. Carrijo, Memphis, Thales Magno. Acabou. Então, o de Thales 20... também perdeu a posição dele, né? Não, mas é bom. É mas que não dava deu pra certo. escalar todo claro. mundo. Não dá pra escalar todo mundo. Então, de 20, o Corinthians acertou 7 contratações. Ou seja, ele acertou 35%. um terço das contratações. Mas ele acertou mais que o time bom- titular, né? Mas é bom a gente salientar. Tem as contratações Fabinho Soldado e tem as contratações Rubão. As mais certeiras foram com o Fabinho Soldado. O Garro é da primeira leva, tá, gente? Isso. Da segunda leva, Thales Magno, Memphis, Carrídio. Me ajuda aí, ô Sormani. Alex Hugo Santana, Souza, Hugo Souza e Ramalho. E o Hector? Não, mas eu tô falando dos caras que deram certo. Ah, sim. Tá? O Hector não também, puta, pelo amor de Deus, né? Não tinha a menor condição. Ou seja, o Fabinho Soldado, gente, vamos ser sinceros. Desculpa, Ele mudou. Desculpa, tá, Fabinho, porque eu não acreditava mesmo. Você tava lá e os caras do Flamengo não viram o potencial que você tem. Obrigado. Você mudou a história do Corinthians. O Corinthians ia ser rebaixado se não fosse o Fabinho Soldado. Sim. Sem exagero nenhum. O que esse cara fez no mercado foi um negócio... Porque não é ter dinheiro, é o poder de persuasão para trazer alguns caras. No caso do Memphis também é o dinheiro, né? Claro, Silvani, mas o poder de persuasão, porque o Vamos Memphis... falar, daqui a pouco a gente fala do Memphis, falar fala desse você, jogador, jogador. Yuri Alberto, que você conhece tão bem, por ter tido o começo da sua carreira no Santos, basicamente, e que começou o ano muito, mas não é nem criticado, coitado, esculhambado, né? Era meme, né? Lembra? Ele virou, exatamente, um meme ambulante. Ele tropeçava, a bola Botava a batia bola na canela, maioria de escanteio. só dava tudo errado. Fazia um o- passe pra lateral. Você tá até com a revista aí do lado, foi uma das últimas edições da revista da Placar desse ano, que é o Nunca Critiquei. Porque um jogador que... Aliás, muito parecido com o ano do Corinthians. Ele começa o ano tão mal quanto o Corinthians e termina tão bem quanto o Corinthians, né? Eu acho que uma coisa se mistura com a outra ali. 31 gols no ano. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Alejandro, né? Com E foi 15 não, no Brasileiro ele fez 15 gols, né? Isso, 15 gols no 31 Campeonato gols no Brasileiro. 31 total, gols ele é Brasil. ele é o artilheiro do Brasil. O artilheiro do Brasil, porque ele passou o Pedro na última rodada ali e tal. Que volta por cima inacreditável, isso, né? Então, Flavinho, é muito interessante isso, porque eu sempre quando eu estou pensando, eu penso no Santos, que eu torço pro Santos, eu não sei se alguém sabe, entendeu? O Yuri Alberto, se ele estivesse jogando no Corinthians, naquele time medíocre do primeiro semestre, você teria rescindido o contrato com ele na metade do ano. Na metade do ano você teria rescindido o contrato com ele. Mas como o Corinthians se reforça, e o Quesada acabou de falar sobre isso, pelo trabalho do Fabinho Soldado, de maneira exemplar na metade do ano, na janela do meio do ano, o time fica mais forte, com jogadores como o Memphis, por exemplo, Sim. tá? Só para citar, aí o Garro também já encontra um eco no futebol dele, e o Yuri começa a jogar melhor. Entendeu? Então, qual é o verdadeiro Yuri? Mas uma coisa ele nunca perdeu. A garra. Exatamente. Exatamente. Se agarra, arruma um garro. Depois. Exatamente. Então eu fico pensando, por que eu falei do Santos? Porque o Santos tem muito jogador da base que jogou, né, naqueles 3 anos catastróficos do Rueda, e que pra muita gente não presta, não serve, como é o caso do Lucas Barbosa. Entendeu? Uhum. Se você dá um time bom,
companheiros decentes para esse cara, você potencializa o jogo dele. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Bela leitura. Entendeu? Então chega o Memphis, o Garro, o Carrijo, entendeu? O próprio Thales Magno. Jogadores importantes ali na frente que chegaram e fizeram. E o futebol do Yuri cresce exatamente por causa disso. Entendeu? Ele passa a ter mais confiança. Olha o passe que ele dá pro primeiro gol. Que jogo que Esse é mesmo? jogo contra o Grêmio. Esse aí é um jogo contra o Grêmio, tá? É o Só último pra gente. jogo. O primeiro gol, o gol do Memphis, o passe dele é maravilhoso. É o passe de um jogador que tem confiança no que tá fazendo. Porque se não tem confiança, ia virar meme. Entendeu? Bom, você pode lembrar do jogo contra o Bahia, que ele recebe uma bola de costas num pivô, que ele domina no alto, gira e também dá um passe de virada para infiltração do gol do Memphis. No jogo contra o Bahia na Arena Corinthians. Exatamente. Esse jogo também ele foi extremamente importante. Então, assim, a redenção do Yuri é uma redenção de ser um jogador que participou ativamente de momentos decisivos do Corinthians, não só fazendo gols, mas em todas as áreas, abrindo espaço, dando passes aos adversários, ou no caso aos companheiros, decidindo com gols, enfim, foi um jogador completo. Que foi chamado de burro pelo Mano Menezes, Quesada. E o Yuri contou isso pra gente aqui na revista Placar, e num encontro que eu tive com ele lá na Band, ele falou que teve um jogo que ele tava no aquecimento, o Flavinho, Formani e Facincani. Até é fogo isso, né, meu? O cara tá no aquecimento, vai ter jogo, tá uma pressão grande. Aí ele tava perto da torcida, aí, os caras chegaram e começaram a... Ô, burro! Ô, seu burro! Tu é burro mesmo, hein? Pô, não deve ser fácil pro cara, né? Não O que esse rapaz... Pô, e ele é gente boa, né? Tudo bem que a gente não tá aqui pra analisar se o cara é bom caráter ou não, mas o Yuri é uma pessoa do bem. A família do cara é muito legal, né? E aí foi o que o Somani falou, potencializou, né? E um detalhe, o Luizão falou um negócio, que acho que foi lá pro Alambrado, né, o Michelete? Que o Yuri não é o 999 de ficar lá. Ele é o cara para ajudar a construir essa jogada como um atacante, meio atacante, mas que também decide. E é engraçado, porque quando chega o Memphis, o Corinthians deixa de ter esse 9, porque o Memphis também é um cara que faz esse movimento, né? E aí junta fica com o aquela Garro... dupla. Casou super bem. Casou, esse trio casou de uma maneira, e aí o Carrijo potencializou, o Bidon, que a gente falava, pô, bota o Bidon, também ajudou a construir isso daí, e aí elevou o futebol do Yuri. Eu tava vendo aqui, o Yuri, antes dessa sequência maravilhosa, ele fez 2 gols em 16 jogos. Foi aquela fase que a gente também criticava. Claro. Porque um atacante que joga num grande clube, no caso a gente tá falando do Corinthians agora, mas isso vale para os grandes clubes, não pode fazer 2 míseros gols em 16 partidas. Pô, é uma média impressionantemente negativa de um gol a cada 8 jogos. Aí depois o cara desandou a fazer jogo. Eu tô vendo aqui, mas foi um negócio impressionante. Quando ele faz aqueles gol contra o Fortaleza, lembra na Copa Sul-Americana? Que são uma partida excepcional do Aí Corinthians. a partir daí, ele faz. Conta aí, o Chamani. Corinthians. Ele faz gols contando contra o Fortaleza. Fortaleza, São Paulo, 2 contra o Inter, 1 contra o Atlético Paranaense, 2 contra o Racing, 1 contra o Racing, 8. 1 contra o Palmeiras, 1 contra o Vitória, 1 contra o Cruzeiro, 2 contra o Criciúma, 1 contra o Bahia e 1 contra o Grêmio. 15 gols. 15 gols. Pelo amor, nos últimos 16, 17 jogos. É coisa absurda. Eu esse cara raramente vi uma média dessa aqui no Brasil. Talvez só o Pedro mesmo. Uma sequência de gols. Cara, uma sequência dessa só um cara. São 15 Pelé. gols em quantos jogos? A gente falou? 15. São 17 jogos em 15 Não, gols. é quase deixa uma eu média contar de um gol por jogo. Porque ele pulou alguns jogos, tá? Ele pulou, por exemplo, um jogo contra o Flamengo, outro contra o Flamengo, um jogo contra o Fortaleza. Eu vou fazer direitinho a conta aqui. Mas 15 que- gols, né? 15 gols. Vai 15 falando. gols em 15 gols. 17 jogos, é isso? Peraí. Gente, é algo absurdo. Eu A acho que gente tá vendo talvez esse jogo aí é pra sua homenagem. de atacantes. Não, mas esse Eu que jogo. escolhi. Esse jogo aí. 16, gente. Esse jogo é 15 gols em 16 Esse jogos. jogo é o símbolo. 15 gols em 16 jogos. É um negócio fora Antes de da caixa. você falar, o programa é do Corinthians. Se você falar que é o símbolo Não, da derrocada do Palmeiras, não, ao contrário. Aliás, é o símbolo da classificação do Corinthians para Libertadores. E eu avisava a época no programa. Você lembra disso? Se preparem para Palmeiras e Corinthians. É o jogo que vai decidir o Nós campeonato. falamos isso. Mas- Era o Para jogo do um e campeonato. para outro. Eu lembro de você falando. Não, De você. Quem perdeu o jogo vai arrebentar com a temporada.
Pro Corinthians foi realmente o jogo. E pro Corinthians foi um jogo do título Olha o dele gol, no ó, o campeonato. gol do Garro, ó. Né? O do Título que eu Sormani digo dizendo que porque o Corinthians vai fazer 53 pontos. E o Corinthians ir a Libertadores é um título, tá? Pelo 56. que se desenhava o Campeonato Brasileiro. E, Quesada, os números do Yuri Alberto são números de Haaland na temporada passada com o City. Tá vendo? Eram números Agora de... vem você querer dizer que o Yuri Alberto é maior que o o Haaland. Haaland do Corinthians. Pro Corinthians, sim, pro padrão dele, nos números. Por quê? Não, eu não tô, obviamente que não tô falando na bola, tá? Diferente, mas em números. E 7 assistências, tá? Quais Tem eram os gols de números do Haaland na temporada em que o City foi campeão da Champions? Pô, o cara meteu, vamos lá, 50 gols em 45 jogos. É uma Não, coisa. tudo bem, mas é a mesma média, mas também não estamos falando de muito mais jogos. Lógico, mas você Flavinho, tem razão, é né? espetacular, Mas ele é teve um espetacular. final de temporada sendo um Haaland pro Corinthians. Sim, o cara assim, espetacular. toca em mim que eu vou garantir tudo. E garantiu. E o Corinthians foi pra Libertadores, gente. É um negócio de louco isso, que a gente ficou o campeonato inteiro achando que o Corinthians ia ser rebaixado. A sua torcida acreditou o tempo inteiro, o time mudou de patamar, como se diz, e chegou à Copa Libertadores. Bicho. Dá pra acreditar Mas, mas eu acho também Aí que... foi culpa do Sormani, que o Sormani falou que ia fazer lá Foi. os... Mas 53. aí tem muito a ver também com esse menino aí, o Hugo Souza. Impressionante. Ele passou... As atuações dele na meta do Corinthians deram segurança pro time. Porque uma coisa é você estar jogando bola. Todo mundo joga bola aqui. Você tá jogando bola, teu goleiro é frangueiro. É um horror. Chuta, entra. Chuta, entra. Entendeu? Vai no gol, entra. É. Você faz 3 gols, o cara Os leva caras 5. 5. Aí é duro, velho. Aí o Corinthians passou o quê? A não tomar gol. E o Corinthians perdeu o Cássio. Perdeu o Cássio, Aí depois exatamente. perdeu o Carlos. Olha só quanta coisa que aconteceu esse ano com Carlos o Miguel. Corinthians. Mano. Perdeu o Cássio, depois perdeu o... Carlos Carlos Miguel. Miguel. Aí depois quem assumiu? O Matheus Onelli. Aí veio o... Aí E veio o Michelete falava que era o maior goleiro que a base do Corinthians já formou. Não, o Donelli, Miguel não sei falou o que era quê. o Matheus Danete. Eu falei, não, é Donelli, pô. Lembra? E aí veio o Hugo Matheus- Souza. Não, Michelete, Matheus Donelli, Flavinho, o E- cara e mais e quando veio o Hugo- plástico. Não, e quando como ele goleiro. criticou muito a contratação do Hugo. Eu Não, lembro e o isso Hugo até Souza hoje. ele ainda falou. O Corinthians vai contratar um Cara que não perneta. conseguiu se firmar no É Flamengo. E vamos ser justos. O Michelete falou que não precisava de outro goleiro, que o Donelli ia dar conta Que o dele. Donelli é da contra o recado. E a gente Entendeu? viu. Muito Olha lá, bem. olha lá. Mas aí... Não, agora ele fala que falou O o contrário. Michelete pediu para eu ser Tem justo vozes. e eu serei Mandar justo. gente Eu qual serei perna? justo. Qual que é a justiça? Quando o Hugo Souza foi contratado, o Michelete falou apenas uma palavra. Caiu. Sobani, fale mais do Hugo Souza. Não, é isso que eu falei, você entendeu? É o cara que você tá no gol, você tem tranquilidade pra jogar. Você sabe que o seu goleiro atrás, pô, quase que uma muralha. Muralha do Mirassol, né? Que subiu pra Série A do Campeonato Brasileiro. Que fez um bom campeonato, hein? Fez um bom campeonato. Aliás, era o único jogador que não estava na mira naquela época daqui do boom do futebol chinês. Era o único jogador que não estava na mira do futebol chinês. O Muralha. O Muralha. Até porque eles têm Lá já Muralha. tem né? uma grande pra Então, caramba. né, Dá então pra eles não até queriam maluco. Muralha. Sei o que o Michelete já pensou? Não, é o boom da Liga Chinesa. Bunda Liga? Eu fiz o possível não falar o bunda. Bom, vamos lá. Então, eu acho que ele... Olha esse Corinthians do segundo semestre. É o Hugo Souza, é o Yuri Alberto, é o Garro, é o Carrijo, é o Memphis, o André Ramalho. Só eu citei 6 jogadores. Uma pergunta. O Corinthians do segundo semestre, no primeiro semestre, seria o quê ao longo da temporada? Eu acho que o Corinthians disputaria título. Eu acho que disputaria título. Bom, aliás, ele disputou, né? Disputou. Ele chegou na semifinal da Copa de do Brasil dois e da campeonatos, Copa Sul-Americana também. Disputou títulos. Foi uma pena. O Corinthians não deu sorte em 2 situações. Primeiro, ter pego o Flamengo com um técnico novo. Porque se ele pegasse aquele Flamengo Do Tite. do Tite, Ganhava. ele eliminava o Flamengo. Ele Tinha pega- tudo para ser campeão. Ele pegou um Flamengo animado, né, com o Felipe. Seria Não, e mudou desanimado, tudo, mudou seria tudo. desanimado com o Tite. Não, Teria um é outro aquela time, coisa né? mais triste do mundo. E na semifinal da Sul-Americana, ele pega o Racing. Aí, E, a culpa e aí jogou mal. aí a culpa do Gandula. Não, Pô, o jogou Gandula- bem o início do jogo, mas aí o Gandula foi esperto. Aquele lance histórico lá. Mas teve o jogo também aqui, aí na 2x2 na com arena, né? chuva. Então, o Racing era o melhor time. Sim. Entendeu? Mas eu acho que o Corinthians tinha condições de ganhar do Racing. Olha só, o Corinthians ganhou 9 jogos seguidos, encerrou o campeonato com 9 vitórias. É a maior sequência da história do Corinthians em campeonatos brasileiros. Só para registrar aqui, porque eu sempre gosto de lembrar dos times menos lembrados,
A maior sequência de vitórias da história do Campeonato Brasileiro é do Guarani. 12 vitórias, sendo 11 em 78 e a primeira de 79. Sim. 11 de 78, quando o Guarani é campeão brasileiro, né? E também estreia com vitória no Mas o Corinthians Campeonato tem chance de de fazer 79. isso esse ano. Tem Porque mesmo. ele tem 9 O Corinthians tem vitórias. 9 vitórias seguidas. Se o Corinthians ganhar Três. os Você três ganhar primeiros quatro, jogos, os quatro é. primeiros jogos, ele estabelece um recorde, exatamente. né? 3 ele empata, 4 ele passa. Exatamente. Quatro ele Eu passa. gosto desses números porque são números Eu posso distantes Eu acho que o até. Corinthians vai conseguir umas 15 vitórias seguidas no campeonato. Essa Campeonato sequência Brasileiro do agora, Guarani na Começa com 15 aí, pode foi ser. antes da final ou contando a final? Ó, corta Não, isso conta daí. final, Franciscano, porque... Conta, porque ele ganha os 2 jogos do Palmeiras. Então, conta final, Tudo bem, os começa 2 em últimos 79, jogos. E aí o começo ainda E o do- primeiro de 79. Primeiro de só. 79. Então são 11, os 11 últimos Agora jogos. num campeonato só ninguém vai quebrar isso do Guarani, né? Não, pode quebrar, são 11. Não, mas a gente tá falando 11 só no mesmo 11 campeonato, só no mesmo né? campeoto. Esse recorde pertence Ok, ao Guarani ok. ainda. Eu tô Corinthians falando quase do chegou Guarani, perto, né? coitado do Guarani, porque eu falei que a gente ia falar de outros times. O Guarani caiu esse ano, né? Pra Série C. Então a gente faz uma lembrança boa pro torcedor do Guarani, para que E aí o ótimo desempenho do Cruzeiro. ele se lembre ô, Flavinho. dos momentos mais gloriosos da história do Boca. Esse número que você passou, ele é tão incrível, porque assim, olha como a campanha corintiana foi pífia, né? Foi vergonhosa, vexatória no Primeiro turno. No primeiro semestre. Primeiro semestre foi um desastre. e no início do segundo turno também com algumas dificuldades, porque ele vencia tal, mas ele não conseguia tirar o pé ali da zona do rebaixamento. Mas nesses 9 jogos, o Corinthians fez 27 pontos. Nos 29 anteriores, ele fez 29 pontos. Então, olha só que coisa maluca. É louco. Ele tinha uma média de 1 ponto por jogo, nesses 29 jogos. E nesses 9, ele fez praticamente aquilo que ele fizera nas 3 primeiras partes do campeonato, né? Sim. Essa é uma coisa, realmente é uma coisa absurda. foi uma Que passa virada. acho que principalmente pelo desempenho dos jogadores. Vocês sabem que eu não gosto do Ramon, Aham. mas o Ramon, ele mudou um negócio aí no Corinthians, que foi esquecer o esquema com 3 zagueiros, botar só 2 volantes, mas 2 volantes com mais qualidade. Porque o Carrillo, a gente não sabe muito bem qual é a posição dele. Ele é um volante, mas ele é um cara que joga aberto, ele fecha para o meio e ele ainda chega lá na frente para ajudar na criação da última parte do campo ali para se definir o jogo. Então, com Bidon e com Carrillo, esse time se elevou de tal maneira, que era uma coisa aqui que a gente falava, senhor Mãe, a gente falava aqui, o Facincani falava, você falava, e eu defendi muito essa tese. Coloca o Bidon, porque o Bidon é melhor que Ranieri, que Charles, que Martinez. Ele é melhor. E acabou o Eu não ano estou muito inventando bem. nada, é só ver os jogos do Corinthians. O que o moleque fez nessa reta final, que a gente fala muito do Garro, do Memphis, do Yuri, do Carrillo, mas o que esse moleque deu de qualidade, vitalidade para esse meio-campo foi um Foi negócio incrível. também absurdo. Agora, eu queria perguntar o seguinte. Enquanto nós estamos falando, que nós estamos vendo imagens do Memphis, a gente vai falar bastante do Memphis Depay, viu? Mais ainda. O que eu queria perguntar é o seguinte. E para 2025? Para 2025. Para 2025, o Ramon Dias fica. Fica. Tá. Alguma contratação ou do jeito que tá, leva? Tô dizendo, não é levar. Disputa. Vai chegar nas cabeças. Vai continuar mantendo essa série invicta. Precisa de reforço? Eu Se acho não que precisa. vendeu o Yuri, senhor Mani, Ficando do jeito que tá. encara o início do Paulistão, mas aí tem que ser por uma janela aberta. Todo- Eu contrataria mais gente. Todo Quem? bom. Quem? Putz, vocês me ouviram, já devem estar com o saco cheio de ouvir, né? 2 laterais e um zagueiro, para mim, um zagueiro para jogar ao lado do Ramalho, para mim, são fundamentais. Eu não gosto do Mateuzinho e do Bidu. Acho que são jogadores para compor grupo, seriam bons reservas, entendeu? Agora precisa trazer, e o Corinthians está se movimentando no mercado para trazer aí lateral pela direita e lateral pela esquerda. Mas- E mais um cara no ataque, porque a qualquer instante, pode chegar em janeiro agora quando abre a janela, o Yuri ir embora, entendeu? Aí abriu, já era. Se você não resolver agora no mercado, você pode perder algumas oportunidades boas aí. É isso. Ô, Sormani, sinceramente, eu cheguei à conclusão que eu sou favorável a qualquer bom reforço. Se você tiver a chance de contratar, contrate. Eu também penso. Ah, mas vão ficar 4 centroavantes. Você tem 4 bons centroavantes? É melhor ter 4 do que não ter nenhum. Ah, eu tenho 3 laterais. Você tem 3 laterais bons? Fique com 3 laterais bons, 4. O importante é você ter um elenco com opções, desde que você consiga bancá-lo. Né? Então, não é que o Corinthians vai contratar para quais posições. Todo bom jogador que você olha com um perfil que possa decidir, que possa ser importante na posição em que ele joga, traga.
Traga. Porque é melhor você pecar pelo excesso no futebol do que pela ausência. O Corinthians não tinha jogadores no primeiro semestre que, em suas respectivas posições, tirando o Yuri, que estava numa má fase, o Garro, que tentava alguma coisa, para potencializar a equipe. Quando esses caras chegaram, o Corinthians passou a se tornar o time que se tornou. Então, eu acho que o recado não vale só para o Corinthians, vale para qualquer outra equipe. Tem a chance, pingou um jogador, o Memphis. O Corinthians talvez precisaria do Memphis com o salário? Não sei. Fez pisar, mas foi lá e fez a aposta. Vamos trazer esse cara aqui, vamos ver o que vai dar. Ô, Facecani, quem foi que inventou o Memphis no Corinthians? De quem foi a sacada? Quem tava no mercado? Soldado, né? Foi o Fabinho. É o soldado. Foi dele. Ele tava no mercado, é verdade. Mas tava no Levantaram mercado pro mundo informações, inteiro, né? foi o pessoal do Cifute. Primeiro começa Tanto que com o o Fabinho Balotelli. Soldado, ele vai até a casa dele, acho que é Amsterdã, né? Ele vai até lá. Pra conversar com ele. A O Fabinho Soldado vai. A história começa com intermediários que ofereceram o Balotelli ao Corinthians. Eu lembro dessa história. Tá? Eu lembro do Balotelli. O Corinthians conversou com o Balotelli. Ficou por detalhes de fechar a história e no final das contas acabou não dando certo. O Balotelli, a gente sabe que é um cara que acorda um dia Não deu sorrindo certo. e no outro dia ele manda as pessoas ir para casa do chapéu e tá tudo certo. Porém, a repercussão do nome do Balotelli tirou do Corinthians da mídia em que ele era tratado já como rebaixado e passou a, o Corinthians vai trazer... E essa sacada de marketing ligou um A clique chavinha. na cabeça do Fabinho Soldado, que passou a olhar o mercado, nomes com esse poderio parecido com o Balotelli, um jogador europeu, de renome e tal. não sei o quê. Carisma. Carisma e que pudesse chegar ao Corinthians para tirar do foco do Corinthians os problemas e recolocar o Corinthians de novo a... Ele Deve teve ser um... melhor que o Balotelli. Oi? Minha opinião. Claro, Memphis, claro bem que melhor. sim, claro que sim. Bem melhor. O Não, mas Balotelli você é um tem cara razão. que se sabotou na carreira, tá? Teve esse efeito, né? Mas o foi... Memphis. O Corinthians teve um... Tirar um pouco do... Tirar o peso... A informação que eu tenho. O olhar do... O Memphis, a princípio, foi oferecido ao Flamengo. Informação que eu tenho. Fiquei sabendo disso depois. Quando ele já estava, inclusive, no Corinthians. Sim, o Memphis e o Marshall. Aí o Memphis foi oferecido ao Flamengo. O Fabinho, esses caras têm contato com todo mundo, os caras se falam, né? Aí o Fabinho conversou com os caras, e o Memphis? O que veio? Vamos, estudaram, falou, vamos conversar com o cara. Aí foram lá conversar com o Memphis. Temos um plano, temos isso, tá bom? Aceita, topa, pá, é Corinthians, nananana. Fizeram lá o Media Guide com ele, né? Mostraram tudo que o Corinthians é, o que é, e não sei o quê. Ronaldo, ele gosta muito do Ronaldo, e pá, e tal, e pá. Aí fizeram o projeto e o trouxeram. Porque ele poderia ter parado em outro clube. Esse Esse gol é uma barbaridade. Esse gol é demais. fabuloso. E a torcida lá atrás, desculpa que essa Não, não te imagine. interromper. Não é a esse torcida gol- organizada, tá? Não é a torcida organizada. E eu vi esse gol do Memphis em... como é que chama? Perfis do Instagram internacionais, vários. Sim. Jornal holandês, rádio holandesa, sei lá, revista do Suriname e o cacete. Primeiro, um encanto com o gol, evidente, que é lindo. Esse gol foi contra o Os Bahia, caras né? têm uma pedrada no chute. Aí É contra o Rogério Bahia, né? Ceni, Parece contra a seleção da França, não parece? Parece. E segundo, Sormani, Quesada e Facincani, pela torcida lá atrás. Tem umas filmagens dessas bem verticais assim, que é pessoal da arquibancada Sim. mesmo. Cara, você vê a torcida lá pulando. Que nem Tem uma que é coisa saborosa. mais linda. Uma coisa pedrada, mais linda. Os caras Os caras têm uma pedrada no chute, hein? Os caras atrás do Rogério Ceni e o Rogério Ceni falando com o goleiro e com. Pra lá. E aí tá lá, tá o aí Memphis tá só. bom. Aqui, pai, dá uma. Aí o Rogério faz assim, Já era. E pra gente fechar Memphis, nós vamos fazer um tier Cara, é um list daqui a cavalo, pouquinho. né, meu? Mas Ele é muito forte. Aí abaixa o Rogério. Só pra fechar. Pra fechar Memphis, Sormani e vocês dois, se quiserem falar alguma coisa também. Romário, Para calma, além do Romário. futebol, para além dos gols, para além do que foi importante para o time, etc e tal, eu nunca vi um jogador estrangeiro no Brasil abraçar o país, o time, Porque a não é só torcida, futebol, né? exatamente, do jeito que o Memphis, a cidade, a periferia, a cultura, do jeito que o Memphis Abraçar fez. o jeito de ser do corintiano. Olha isso, Sormani. Isso é muito Corinthians, né, cara? Essa cena. Mas nem muito jogador do Corinthians. Corinthians faz isso.
Joguei nem corintiano, brasileiro, corintiano não E faz deveriam. Muitos que surgiram de comunidades Isso mais aí ele humildes, tá gravando Ele tá vivendo, vão ele tá à vivendo Cidade o Corinthians. Jardim. Sim. Ele tá vivendo o Corinthians e, consequentemente, ele vive São Paulo. E vive boa parte do Brasil. Porque o Brasil é isso aí, cara. O Brasil é isso aí. Entendeu? Mas isso é muito impressionante, cara. Impressionante. O bem que esse cara fez pro futebol brasileiro. Espero que outros jogadores venham jogar aqui também, entendeu? Gostaria muito desse zagueiro que você fala que o Corinthians precisa, que fosse o Sérgio Ramos. Gostaria muito que o Corinthians contratasse o Sérgio Ramos. Claro. E aí, Sormani, ele tá ganhando muito bem, mas a gente percebe que, claro, todo é profissional, tá tudo, mas o Memphis Depay não tá aqui só por causa de dinheiro. Não. Isso aí, pra ele, essas experiências que ele tá Ele vivendo. tá vivendo o país. São riquíssimas, gente. Olha o Comendo chinelão de dedo lá, churrasquinho, churrasco, é isso aí. fazendo trança, Corinthians, porra. sentado na escada de uma Não, esse cara, por comunidade. exemplo, eu morei no Eu Brasil. morei no Brasil. Eu morei no Verdade. Eu conheço o Brasil. Ele não se enfiou num condomínio. Não se enfiou no condomínio e nem fica frequentando restaurantes nos jardins. entendeu? Exatamente. Não. Olha Onde é que ele isso. vai? Onde é que Aí ele a vai? BC Paulista. Entendeu? É demais. Isso Tá não é besteira. conhecendo. Gente, e a interação dele com as pessoas é muito grande, cara. Ele é muito carismático. Muito. Muito. Olha, as fotos são maravilhosas. A história dele tem a ver com o pai, aquela história que a gente já sabe todo. O pai abandonou, é africano, né? Porque a mãe é da Holanda, o pai é de Gana. Então, ele vê aqui no Brasil, ele recupera aqui no Brasil um pouco da raiz, ou muito da raiz paterna, porque o Brasil é África. A Zona Leste, para você que tá fora que não sabe, a Zona Leste da capital paulista é a África, né? As pessoas sofrem aqui nessa cidade. Essa cidade te dá tudo, mas ela te tira tudo. Mas nas periferias... Eu tô falando porque eu sou da periferia, tá? Eu sou da periferia, eu sou do Item Paulista, eu sei do que eu tô falando. A periferia de São Paulo, cara, é dura, velho. É dura. E quando esse cara vai pra... Até arrepio falando. Quando esse cara vai pra periferia, cara, é um negócio de emocionar. E outra coisa Porque não tá essa- indo nos jardins, não tá indo Não. no Cidade Jardim, que a gente trabalha aqui. Ele não tá vai, indo nos, né? ele conhece, ele tem contato com a realidade, e quando ele vai pra dentro do campo, ele olha para arquibancada e ele Ele fala, enxerga é isso. para esses É pra caras que eu tô esses caras jogando. que eu vou jogar. Isso é muito Exatamente. legal. Eu preciso falar aqui do PagBank, que é o nosso patrocinador aqui do Opinião Placar, tá com a gente nesse ano, estará no ano que vem também. Grande PagBank, o banco digital mais importante e mais chique do Brasil. Se você abrir a sua conta no PagBank, você tem direito a um cartão de crédito, que o limite é o mesmo que você tiver lá investido, não tem muita burocracia, não tem nada, não tem frescura nenhuma. E outra coisa, é um banco que tem a maior nota de solidez, nota máxima de solidez dentre as instituições bancárias. Você gosta de aplicar dinheiro? Rende até 130% do CDI. É o PagBank, meu amigo, não é? O Facicani, ele vai lá no banco... Não vou em Comum, lugar nenhum. tem uma conta daquele gerente que faz a barba. Ao contrário. Escova o dente. Aquela fumaça. Ele aquele, faz a né? barba E fuma, faz a barba fuma o com tempo aquela gerente inteiro. cega, velho. Cheira a cigarro. Dente com Aquele nicotina. carpete tudo puído, né? E no PagBank, como é Vai que é? sobrar PagBank pra mim, é tudo é isso. digital, bicho. É tudo... É assim que funciona, Facicani, tá bom? Então você abre uma Chega. conta no PagBank. PagBank, valeu, PagBank. Obrigado pelo ano aqui, Importante obrigado é o que pela rende, parceria nessa temporada 2024. Vamos fazer uma obrigado tier mesmo. list, é isso, Michelete? Essa é a parte mais A gostosa. parte que a gente mais acha legal. Ah, Memphis, tá? Pô, ele botou- 7 gols e 4 assistências em 14 jogos. Mas ele não jogou todas as partidas os 90 minutos. Não. Então, quer dizer, os números dele são Ele teve excepcionais. 11 participações de gol em 14 jogos. É uma coisa absurda. Olha aqui, nós temos ali todos os jogadores da história do Corinthians, todos os treinadores também, dirigentes. Desse ano. São 21 personagens do Corinthians desse ano que nós vamos colocar ali e dividir em 3 categorias. Aqueles que... Por exemplo, Rivelino. Estaria aí? Não, o Michelete... Odeio o Rivelino. O Michelete quer fazer uma revisão da história do Corinthians. É um revisionista. Olha aqui, que nós ele vamos falou outro colocar dia? em... Que o Coronado é maior que o Rivelino. Porque não, é demais. O Coronado... E a história do Pogba era que o Bidon, segundo o Michelete, é maior que o muito Pogba, maior muito que o maior. Pogba. Hoje. Pogba. O Pogba. Pogba. Pogba é lá na Inglaterra. Vamos lá, vamos colocar. Aumenta a Pogba. imagem, Michelete, só pra gente ver os nominhos aqui, todos O nós. Tanuri tá aí, não? O Tanuri não, não o Tanuri tá. é do Flamengo. Não, Tanuri do Desculpa aí, Flamengo. desculpa aí. O Tanuri tá pra sair do Flamengo. Olha, são vários jogadores, temos dirigentes, temos técnicos também. Hugo Souza, Fagner, Kaká, Romero,
Romero Memphis, Pedro Raul, Yuri Alberto, Ramon Dias, Fabinho Soldado, Augusto Melo, Matheus Donelli. Ele colocou o Mateuzinho. Donelli, né? Impressionante. Ele que escolheu, não Ele vou nem falar. adora, nada. que é Félix alta. Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Breno Bidon, Igor Coronado, André Carrídio, Rodrigo Garro e Ranielli. Tá bom? Tá bom, vamos lá, toca Vamos o lá, barco. pela aí. ordem. Hugo Souza, Há necessidade? a necessidade. Em altíssimo. Altíssimo. Então, como você queimou a língua, hein, Michelete, com esse goleiro? O que ele falou mesmo quando anunciaram o Hugo? Caiu. Caiu. Caiu, ele falou só uma palavra, ele falou caiu. Caiu. A gente falou, Michelete, você viu contratar o Hugo Moura? Souza. Hugo Souza. Ele, o quê? Hugo Souza, aquele cara do Flamengo? Eu falei, caiu. Tá vendo? E depois ele chegou, ele completou. Tomara que não tenha dinheiro para pagar. Olha, Mas teve. com raiva, né? É, com raiva. Quem é ali agora? Fagner. Nossa, e no limbo. Baixíssimo. Ninguém mais fala do Fagner, né? Graças Cassado? a Você Deus. que falou Mas disso foi aqui. premiado de uma forma que pegou um contrato inexplicável, legal, né? com mais 2 anos de... Foi o Augusto que fez. Então, isso eu não Mas, não entendi. mas foi na gestão roubando. Não. Ah, sim, mas Olha, Augusto. vocês vão me Augusto. xingar, Augusto. principalmente porque eu falo muito mal do Fagner. Eu falo que ele é um jogador muito violento, e é mesmo, tal, não sei o quê. Mas eu vou dizer pra você, e punha na minha portuguesa, fácil pra disputar o campeonato. Não, tudo bem. Tudo bem. Ok. Da história. Pela experiência, sabe? Claro. Eu torcer pra ele não quebrar a perna de ninguém, mas... Colocaria o Fagner até pra jogar mais no meio campo, mais avançado. Olha, o Eu colocaria o Fagner pra jogar atrás do gol. O Kaká, essa figura Nossa, doce, nossa. que adora a imprensa. Não dá pra Baixo. pular? Ô, vem cá, não daria Ah, pra necessidade. Não, dá pra tirar a foto dele? Não, sério. Dá tô pra falando não sério. pôr na Por que você lista. botou o Kaká? Abaixo lá, não tem um Ele botou Kaká PNC justamente ali? pra gente- Embaixo? Podia Não. pôr embaixo, né? O Cria um PNC. PNC e coloca o Embaixo cara e lá. PNC do cara. Não Olha, tem pra como, quem não não dá tá tempo muito criar. Tudo bem. familiarizado, Já que PNC é muito ofensivo, coloca um VSF. Que é nada, não é nem ofensivo. é. Como vocês que não acompanharam o Corinthians, que estão de perto, vocês que estão assistindo o programa no Brasil inteiro, o Kaká, além de ter feito um ano ruim, gols contra, Sim. não sei o quê, papapá, Péssimo, zagueiro. outro dia ele foi aos microfones e falou PNC da imprensa, né? Na imprensa. Pau no cu da No cu da imprensa. imprensa, Foi não o que sei ele o quê. falou, desculpa. E aí, falou mas outras tava também. falando. E não, e Feliz depois levou uma faixa Levou uma num dos faixa jogos E da também. levou uma Corinthians, né? faixa, como se E não o bastasse. ele marketing levou uma do faixa Corinthians da não falou mídia, Pau no cu nada. da mídia, pau no cu da mídia, uma coisa assim. Assessoria também não. Assessoria E também o presidente não. também não. Mas olha, isso não é corporativismo nosso, não. Ele jogou mal mesmo. Então, como eu disse, até o primeiro semestre ele era o artilheiro do Corinthians. Tinha 12 gols, todos contra. Romero. Ah, esse em alta, né, meu? Alta. Esse em alta. Esse Teve cara... em alta? Teve em acho, alta. eu Esse acho. cara salva Você, o Corinthians. Em alta? Não, Não. Romero não. Romero Eu pra ia mim botar embaixo. no regular também. Eu ia botar no regular. Romero. Então, baixa, regular, alta e alta. Baixo Então, porque então, perdeu então, completamente a posição, não é nem mais citado. Apesar de ter feito um ano. Mas a tem culpa não é entrado, dele, né? não. Até entraram em vários jogos. Mas não. Eu acho Ele que deu não- assistências cruciais na reta final contra Fez gols também Bahia, importantes. Ele termina como vice-artilheiro do Pode Corinthians na botar em temporada, alta lá, tá? Michelete. E vai e 14 sobe pra gols. arquibancada Alta, pra não. brigar lá com eles os dois- guardas, né? Não, alta não. Alta Termina tem em Eles alta. dois, hein? Nós dois alta, é alta. Então, vocês Tem põem no uma regular baixa aí. e média, mas tem 2 em alta. Tem 2 em alta, é 2. então é alta. É a maioria. Alta. 2 em alta, 2 em Então alta. os senhores estão muito coniventes agora. A propósito, renova o contrato do Fagner por 2 anos, Augusto? Renova com o Romero, pô. Mas o Romero tá entregou pedindo mais. Não, o eu salário coloquei do no Memphis. Ah, não é também assim. Então, aí. Não, também não é assim. Fascicani- Querem diminuir o Fascicani salário dele, é colocou no médio diferente. também. Coloquei, então tá, no médio, vai, regular. É 2 médio e 2 alta. Então empatou. O que você quer que eu faça? Bata Não, pênalti? não, ele decida. Você que decide, Michelete. Nossa, como ele é rancoroso. O que ele Nossa. falou aqui, rapaz do céu. que ele falou? Ele falou assim, regular, porque ele perdeu o pênalti contra o Botafogo, que foi o campeão da Libertadores. E se o Botafogo, se a gente ganha do Botafogo, a gente pode se considerar campeão da outra? Libertadores e a gente ia pro Mundial. E você viu o que ele falou também? E outra coisa. Se o Botafogo não ganhar aquele jogo, a gente ia ajudar os co-irmãos. Então, mas o Garro, É claro. perdeu um gol contra o Racing também lá na Argentina. mas e Yuri, é, que fez ele 31 deixou gols, pra perdeu ele decidir, meu 69. amigo. É, Aí mas é azar que ele, nosso. ele gosta assim, dessa então, coisa. embaixo. Memphis Depay, a necessidade. Baixa, né? Sobe o Memphis lá, que maravilha. Baixa, Nós né? falamos dele aí. Hein? Olha, Baixa, né? Fascicani Pedro Raul, que fez harmonização facial. Nossa Ia senhora. fazer a marcha. Ele tá dando Tá na processo de lista- harmonização de pé, Futebolístico. né? É. De- Tá na lista por quê?
Tem que fazer Porque é organização. bonito, segundo o Micheletti. O Micheletti, inclusive, falou que é o cara mais bonito do futebol brasileiro, né, Micheletti? Coitado. Cara, não fez nada esse moço, né? Ele chegou a fazer algum gol. Chegou a fazer algum gol no... Não, acho que fez. Não fez? Fez um gol só. Acho 3 que foi gols. contra o Bragantino, né? Não foi? Contra Ele o veio do Bragantino. Goiás, né, senhor? Super Bem cotado e tal. Ele veio do futebol mexicano, né? Mas ele tinha passado Ele tinha pelo passado Goiás, Goiás, né? Vasco, Botafogo. Vasco. Depois Vasco. Engraçado, nesses times eu não achava que ele fosse tão... Eu esperava mais. Yuri Alberto. Esse é seleção Vai lá pra brasileira hoje, né? Agora que eu Sem quero ver. exagero, né? Agora Passou 2/3 do ano sendo xingado, execrado, humilhado. Termina em alta, né, meu? Porra, Porque termina os tamanhos em que as 9 faz- vitórias. do Ramon Dias. Ramon Dias. Termina em alta. Entendeu? Classificou o Corinthians para Libertadores. É, quem sabe, ficou pra infelizmente, Ó, classificou para Libertadores. para o pessimista. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, semifinal da Sul-Americana. Não era ele no Campeonato Paulista, certo? Não, ele não era pegou ele já no no- Campeonato E Paulista. garantido para 2025. Na Copa do Brasil. Não, tô dizendo Não. ele no emprego, além Sim. de tudo. É. Além de colocar o Corinthians Ó, em todas gente, as o competições. Corinthians não ia para a Copa do Brasil. Não, O Corinthians ia brigava com o rebaixamento, terminou lá em cima. Claro, ele não entra no campo. Memphis, o Yuri, Carro. Mas quem ajeitou os Mas caras? ele ajeitou o time. Ramon, A mão alta. alta. Não vai abrir a boca. Quem ali, Fabinho Soldado? Alta. Alta, imagina, a gente acabou de falar isso aí. Não, eu não vou falar nada do Ramon porque eu fui voto vencido, tá? Porque deu alta. Se você ia colocar ele no regular, Ah, provavelmente. não, vocês sabem a minha opinião. Pra mim, Baixa. ele não... Não. Também baixa também seria Muito cruel, né? muito cruel, mas assim... Eu acho que ele fez muita lambança. É que o recorte dos 9 jogos é um negócio fabuloso, E não é né? um recorte pequeno, né? E não é um recorte pequeno. Se fosse um recorde, acabou com 2 grandes vitórias. torço assim, muito né? para que ele consiga fazer esse trabalho Se mantiver esse pique. no ano que vem. E vai fazer, mantiver, porque aqui é Corinthians, cara. É isso aí, Fabinho Faltou Soldado, o nós já Rubão aí, né? colocamos lá em cima, né? O Rubão Já não tá aí, vai, mas vai, vai, tá vai. ali embaixo. Não, Rubão seria Augusto Melo. Regular para mim. Pra mim, péssimo. Regular porque... Eu acho que péssimo, a gente vai dar... O Flavinho, você vai entender o que eu vou falar. A gente vai ficar dando... Munição pra... Munição pra RT, que arrebentou com o trabalho desse cara. Mas Eu acho que ele tem as péssimo. incompetências, tem muita coisa que precisa ser explicada, vai de bad, um monte de coisa errada, contratações erradas, ter trazido o Rubão, que é um cara que estava desantenado com as coisas do futebol. O Rubão foi rebaixado em 2007 no Corinthians, umas coisas malucas e tal. Então, e também acho que em alta seria um exagero para... Enfim, regular eu acho que é um... Concordo com essa. É um estágio ali, falar, vamos tentar melhorar aí, presidente, fazer as coisas mais às claras, porque durante a Não deixar eleição- ele em alta, porque ele vai ficar assim, vai se empolgar. Não, e embaixo exato, dá munição pra oposição. Exato. Vamos deixar ele na Não, mesa. E defender uma transparência aí que não existia na anterior e que ele precisa movimentar melhor no E o próximo ano. protagonismo foi periférico a ele. É. Do Corinthians. Tá, mas ele acerta ao trazer o Fabinho Soldado. Pô, Regular, isso é regular. Isso é legal, é. Todo mundo botou no Ele regular, acerta né? o rumo da coisa. Ele tira o Rubão, que a gente concordava que não estava legal. E botou o Fabinho. E traz o Fabinho Soldado. Isso é positivo, pô. Bom, Matheus Donelli, aqui vale uma observação. Em alta, né, Micheletti? O Donelli, o Micheletti escolheu pessoalmente e depois ele Eu acho que em caiu, não alta. sei o quê. Eu acho que termina em pelo que eu alta, vi, ele porque foi pelo pouco que ele injustiçado. fez, Eu Eu acho que também ele foi acho que ele termina injustiçado. injustiçado. Teve E culpa outra, nenhuma. Reserva do Hugo vai crescer pra caramba pra próxima temporada. Do Micheletti. Teve Não, em culpa alta. nenhuma. O chefe Não olhou com teve uma cara, culpa estamos nenhuma em tudo nenhum dos gols. demitindo. Não, os não, gols, não. claro Ele não que não. teve Você não vê o oportunidade de... semblante dele. Ele não Senhor. teve oportunidade pra se mostrar, E outra, ele como reserva, É. o reserva o que que é? O cara que tem que estimular o grupo. estimular o outra grupo coisa. e tal. Ajudou muito nos treinamentos do Do Outra Souza, coisa, claro, ele é outra expert. coisa. Entendeu? Pegar o time titular, né? Com o Memphis. Ele não pegou isso aí. Bebica. exato. Pega o Fala a time verdade, ele com- não pegou nada, né? Vamos ser E sinceros. vamos Matheus lembrar que Donelli, o Hugo, quando chegou... Meu voto, em alta. Não, e outra, o Hugo, quando chegou, o Corinthians não tinha os caras, tava só tomando burdoada, tava na exatamente. zona do rebaixamento. Coitado. Entendeu? O Hugo foi melhorar também quando chegou o pessoal. Exatamente. Bom, mas eu já deixei meu voto aqui em alta. Catou pênalti do Eu acho Pegou que termina, pênalti. eu acho que termina em alta, Em alta, também acho. que é reserva do Hugo. Alta. Alto. Não. Vamos para um regular, porque também não teve culpa. Cara, o Micheletti mandou 2 dedos do meio pra mim. Regular. Cara. regular o Matheus Ele Donelli. fez- Tá bom Não, pra não, ele, não, não, regular? não. Tá Não, bom. pra mim é porque, baixo. coitado, o cara não teve nem tempo de nada, gente. É difícil também botar o cara. Não, mas ele é um goleiro Não, fraco, mas ele foi gente. embaixo. Não, ele é um goleiro Os planos fraco. que ele teve, ele não jogou bem. Não, ele é fraco. Baixa. É, claro. Baixa.
Então baixa, pronto. Baixa. Temos ali quem é? Mateuzinho. Mateuzinho. Regular. Mateuzinho. Regular. Regular. Regular, né? Se exagerar, vai pra seleção e não é por aí. É, exatamente. Tá bom, Mateuzinho. Com a menção honrosa aqui, ele melhorou bem no Sim. final do campeonato. Melhorou bem mesmo. Ah, demorou também pra melhorar. Depois nós temos Félix Torres. Nossa senhora. Passe ruim, cabeceio ruim, posicionamento precisa melhorar. Quando joga na direita é melhor do que quando joga na esquerda. E Mas quando é joga melhor na mesmo. Mas ele também não joga bem na direita. É. E quando joga na Ele esquerda? joga menos pior na direita. Agora é bom mesmo quando ele não joga, ele tá lá jogando só na seleção do país. dele. Baixa. Resumo, nota do Félix Torres. Ah, nota a mais baixa que você puder. Não gosto. Não sabe um jogador, pode ser qualquer posição. Um jogador que não sabe dar um passe de 5 metros, pra mim, tá na profissão errada. Tá, se você tivesse que dar uma nota pra temporada do Félix Torres. Uma nota boa. 4. A 4 é muito. Não, então fica embaixo. Fica embaixo. Você embaixo também? André Ramalho. André Ramalho. isso. Esse foi uma boa contratação. Alta Esse foi um achado. Foi um achado. Pra mim, resolveu Alto. muito da zaga do Corinthians, que tinha o Félix Torres e era um desastre. Esse foi um achado. E Isso com aí- o Gustavo fez Tava uma boa onde dupla. esse jogador? PSV. PSV da Holanda. PSV. Dizem que ele conversa em holandês com o Memphis. Eu duvido. Não, sim, ele morou a vida toda na. Quem? O André Ramalho, Morou? sim. André Ramalho falou holandês. Quanto tempo ele morou na Holanda? Pô, mais de 6, 7 O anos. duro é o Memphis, que trabalhou na Espanha e não consegue. O Romário, com 2 anos, falava holandês, ô Romário, Sormani? o Ronaldo. Esses caras aprenderam holandês. Sim, né? aprendem. O Vampeta fala holandês. É parecido com o alemão. Pior é que, juro por Deus, fala mesmo. Fala holandês. Ah, mas o Fala Vampeta é holandês, pô. Vampeta. Mas vamos lá. O Verstappen fala holandês. Verstappen. Por quê? É, o Van Gogh falava holandês. Pô, você sabe quem, o Cruyff falava Desde holandês. pequenininho. Molequinho assim, o Não, Verstappen. É. Já falava holandês. Era impressionante. O Cruyff falava, o Gullit e Van Basten falavam holandês. Pô, isso é legal. Ai, acabei de levar uma bronca aqui do Michelete. Vai mais rápido pra você ficar falando de Fórmula 1. Gustavo Henrique. Ah, regular, cara. Regular. Ele formou, Gustavo ele Henrique, regular. ajudou. É. Bom reserva, né? É. Acho que dá pra quebrar o galho. Não comprometeu muito não, viu? Olha, bem fisicamente, numa Aliás, necessidade... Bom reserva. Eu falei, ele não foi reserva. Não, ele foi titular. Foi né? titular. A Ele zaga termina começa com ele, Com ele e com o André Ramalho. Ele começa como a última opção entre os É, zagueiros. Estava isso. atrás até do Caetano. E Gustavo ele Henrique que foi do termina- Santos, passou um tempão machucado, não foi, Samani? Sim, ele passou. Eu gosto do Ele Gustavo. teve 2 anos no pagando Santos maior encostado. salário e É. tal, não sei o quê. Eu gosto do Quando ele Gustavo ficou desde bom, a ele época foi do embora. Guarani. Lembra dele no Guarani? Jogou pra Gustavo cima. Henrique? Jogou no Guarani. Eu não lembro, não. Bidu, é isso? É o Bidu? Tá louco. Bidu. Bidu regular. Regular, todo Regular. mundo em couro, regular, em couro. Regular. Depois ali quem é? Bidon, Bidon. alta. Bidon. Alta. E agora vamos acelerar, porque o Michelete lá. pediu pra fazer rápido. Tá bom, agora vai ser rápido, vai sobrar tempo. Quero ver o que você vai fazer, vai botar comercial. Quem é o próximo? Coronado, melhor Baixa. que o Rivelino. Baixa. 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 Baixa, né? Baixa. Nossa, olha lá, ó. Ó, Olha lá, ó o Michelete. olha o ódio estampado no olho. Não, o Michelete falou que o Coronado não é baixa. Que o Coronado é média. Mas eu acho que é baixa, o Michelete, porque ele perdeu a posição. Aí teremos ali Gustavo Henrique não jogou no Guarani, tá? André Quem Carrilho, jogou no Guarani Altíssimo. foi Edu Dracena. o Zenon. Edu Dracena. Quem que é? Altíssimo que está... o André Michelete. Carrilho. Em alta, o Carrejo. Carrilho. Altíssimo. Ah, peraí, Coronado em baixa, certo? Coronado Isso. em baixa. Eu não tô enxergando. Quem que é o outro ali que tá Carrídio. em... Carrídio em alta. Alta. Altíssima. Alta. Rodrigo Garro, a necessidade. Ah, não há alta, necessidade altíssima. nenhuma. Baixa. O Garro é o melhor argentino jogando no Brasil pra você? Hoje, Claro Ele que é. vai, e ele é Almada. Nós temos ele Almada pra gente Não, o Garro. discutir. O Você Garro. acha o Garro mais eu o acho que o Garro, não sei, cara. Não, o Garro. Almada, Acho que o Garro. mais é. que o Aníbal Não, Moreno. não, até Aníbal pela Moreno tá produção, jogando. até pela produção. Ó, o Barbosa é argentino, né? Barbosa. sim? Alexander Barbosa. é um Ele vai bom jogar no jogador Uruguai, mas ele é argentino. Barbosa, Almada, Luceiro argentino, Aníbal Verrete Moreno. argentino, Caleri argentino, Aníbal Moreno. Aníbal Moreno Garro. e o Garro. Ah, o Garro, cara. Garro. E falta o Ranielli, que jogou na Portuguesa. Esse teve um ano em baixa, mas fez alguns bons jogos nessas últimas participações do Corinthians Não me no ano. convence. Eu tô entre regular e baixa. Se vocês quiserem Eu baixa, a acho gente que vai ele é o embaixo. Eu acho regular. O quarto reserva. Não, eu acho que. Eu Olha, o Corinthians, não acho que ele é tão olha os volantes, desprezível. Romani. O Corinthians tem o Alex Santana. Não é Tem isso que eu o tô falando. Eu não acho que ele é tão desprezível assim. Você acha entendeu? que Não. regular? Você também é regular, que sabe? Como o Chamani foi no regular, eu vou no regular também. Porque eu tava também, entre baixo e eu- regular, Não, regular tá bom. Mas é um regular também. Tem com- que ter, cara. Não, tá regular. Porque pra mim é regular. Agora, pra mim significa o seguinte, ali a leitura. Em baixa significa os caras que não deveriam ficar aí, tá?
E no fim das contas é mesmo, né? E É ali uma de turminha- regular mesmo, quem deveria ficar? Bom, o presidente vai ficar, não tem como mudar. O Romero, pra mim, fica. Mateuzinho pra ser reserva. Pô, me ajuda nos outros ali. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique fica. O Bidu. Bidu fica pra E o reserva. Ranieri. Ranieri, se quiser liberar, tudo bem. Então não é. Não, tudo bem, mas pode liberar. Então ficamos com os que terminaram em alta. Hugo Souza, me ajudem, porque a luz tá bem na tela. Tá? Hugo Souza, Memphis. Memphis, Yuri Alberto, Ramon Ramon, Dias, Soldado. Fabinho Soldado, Ramalho, Breno Bidon, André Carrillo e Garro. o Rodrigo Garro. Os regulares, Quesada. Romero, o presida, né? O presidente, Augusto, Mateuzinho, Ranielli, Não, Gustavo Bidu Henrique. e Gustavo Henrique. Não, Mateuzinho. É que eu fui de lá pra cá. Tá. E, Facicane, aqueles que poderiam ser dispensados do timão. Não renovaria com o Fagner, pra mim, não faz hoje nenhuma falta ao elenco do Corinthians. Kaká tampouco. Cabe no Palmeiras? Não, pô, Kaká. Ah, quem mais? Pedro Raul, péssimo no Corinthians, não faz falta alguma. Donelli não faz falta alguma. Félix Torres, menos ainda. E o Coronado ganha muito pro que entrega. A gente não colocou todo mundo, é bom a gente salientar Claro, a aí, gente né? escolheu só 21 aqui. Porque Mas eu Por achei- esse- exemplo, o Não, Hector, o Miquelete queria colocar 103, lembra? 103 nomes. Hector Hernandes, por exemplo, queria colocar o estaria pessoal em... do Sim, Rafael. Hector Hernandes. Pô. Então, assim, só o Pessoal da salário desses segurança, caras, tinha né? dois- ele tinha Motorista três- do ônibus. Vai ter um motorista lá que um é bom e outro é mais Pô, ou menos. ele nunca ralou o ônibus. e tal. Vamos fazer um tier list dos Mas motoristas. só não esses exagera. salários que o Corinthians tem aí, ó. Wagner, Coronado. Não tá aí. E o Félix Acabou? Torres e o Pedro Raul, só esses salários aí o Corinthians traria mais 4 jogadores de altíssimo padrão. Não deu pra colocar todo mundo, eu não tô ficando louco não, né, Michelete? O Thales Magno não tá aí, mas pra mim o Thales Magno tá entre regular e em alta. Porque os poucos jogos que ele fez, ele entrou bem. Peraí, o Michelete tá dizendo que nós vamos ter os dois. programas do Corinthians, nós vamos fazer mais 2 antes de começar o Campeonato Paulista, que virou uma série, uma minissérie, com quantos episódios de Documentário. Corinthians? 8. 8 episódios de, 8. de Corinthians. Bom, Cada um com Eles entram nos 120 próximos, minutos. isso, Bom. entram nos próximos episódios. Charles em Gente, baixa, acabou. Pedro Henrique também. Corinthians, foi demais esse final de ano Olha, até do, sono. do Timão. E Michelete. vamos ver se o Corinthians consegue sair da fila em 2025, né? Porque a gente o corintiano tá todo animado. Eu, como corintiano, sou um corintiano histórico. Tô super feliz, mas Pronto, hein? não nos Ganhar nada. esqueçamos que o Corinthians continua sem ganhar um troféuzinho sequer desde a temporada de 2019. Desde abril de 2019. Em abril de 2025 completará 6 anos que não este tiver vencido clube o que Paulista. teve a maior ocupação do seu estádio no Campeonato Brasileiro não pode ficar tanto tempo sem dar uma alegria para sua torcida, tá bom? É isso aí. É e isso. tem a torcida do Corinthians que fez a vaquinha, que continua para pagar o estádio, continua aí se você quiser. Falta muito, Flavinho? Ah, falta só. Quanto que tá mais ou menos, Michelete? Quanto que tá? Nesse momento? 30 milhas pra cima. 30 30 milhões? milhões? É. Tá bom, tá fácil. Tá faltando Falta- 670 milhões. Só isso aí em 150 anos paga. Um abraço, gente. Até o próximo Opinião Placar. Valeu, Timão.